temos pouco tempo para controlar a crise climática. O ano de 2024 foi o mais quente da história. A temperatura média ficou 1,6 graus centígrado acima dos níveis pré-industriais, segundo o Observatório Europeu Copérnicos. No Acordo de Paris, os países se comprometeram a não deixar que a temperatura média da Terra aumente mais que 2 graus centígrados. Também concordaram que o ideal seria restringir o aumento a 1,5 grau. No entanto, pouca coisa foi feita. E se tudo continuar como está, o mundo deve chegar a um aquecimento de 2,7 graus centígrados até o fim do século, segundo Copérnicos. O aumento traria consequências desastrosas. Partes da floresta amazônica, por exemplo, podem se transformar em savana. É nesse contexto de emergência que o Brasil recebe em novembro a 30ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. E a questão que está no ar é: a COP30 pode trazer acordos concretos? O histórico recente é desanimador. A última COP, que aconteceu em Baku, no Azerbaijão, acabou com um acordo para a destinação de 300 bilhões de dólares por ano para a contenção e mitigação dos efeitos das mudanças climáticas até 2035. Mas os países mais pobres reivindicavam um valor bem mais alto, de 1,3 trilhão de dólares por ano. A edição anterior, sediada em Dubai, sinalizou a redução gradual do uso de combustíveis fósseis, mas não citou a eliminação desse tipo de combustível. Quais esforços estão sendo feitos para que a COP no Brasil não termine com esses resultados tímidos? Como convencer os países ricos a arcarem com a mitigação dos efeitos climáticos? E como o cenário mundial, marcado por guerra, genocídio e ascensão da extrema-direita, impacta a COP? Olá, eu sou Raquel Setz e esse é o BDF Entrevista. Hoje a gente vai falar sobre COP30, expectativa para a COP30, o que será que pode avançar e será que também essa COP pode terminar mais uma vez em frustração? Para responder essas perguntas, eu recebo aqui no estúdio a Cíntia Leone. A Cíntia é mestre e doutora em Ciência Ambiental pela USP, também é especialista em negociações internacionais e divulgação científica e coordenadora diplomática climática do Climainfo. Obrigada pela sua presença, Cíntia. Obrigada pelo convite, por me trazerem para participar dessa conversa. Cíntia, antes da COP30, aliás, antes de toda a COP, né, existe um encontro anterior que é a Conferência de Bonn, que acontece na Alemanha. Você esteve lá, conta um pouquinho o que você sentiu do clima, existe uma abertura dos países para avançar nas negociações? A Conferência de Bonn, que acontece sempre no mês de junho, na cidade de Bonn, na Alemanha, ela é o momento em que as partes oficialmente se encontram para conversar. É importante dizer isso porque, na verdade, as partes já estão desde o começo do ano se reunindo, às vezes setores, ministros apenas, grupos diplomáticos que se encontram para fazer coordenação, e em Bonn acontece esse encontro de todas as partes de uma maneira formal. É bem importante para montar a agenda do que vai ser a COP daquele ano, mas também para sentir a temperatura, né, da diplomacia. E a expectativa era enorme, porque os Estados Unidos não apenas saíram do Acordo de Paris, mas também desmobilizaram o time que negocia clima. Então, não havia representação mesmo dos Estados Unidos, nem como observador do que estava acontecendo. Então, ficava uma expectativa, o que vai acontecer, né? Como é que os países vão se mover sem essa peça bem importante do tabuleiro? E, bom, resumindo, já respondendo a minha pergunta aqui, o que a gente viu que foi muito marcante foi um crescimento dos países que se autodenominam países em desenvolvimento com pensamento parecido, é um nome formal de um grupo negociador, onde está a China, onde está a Índia, onde está a Bolívia, alguns grupos em desenvolvimento. Esses países, na verdade, ganharam mais espaço, ficaram mais vocais e trouxeram problemas que não foram resolvidos em COPs anteriores, como a nossa abertura resumiu, principalmente a questão financeira. E, do outro lado, a Europa se viu um pouco isolada, né? A Europa vinha bloqueando algumas discussões, principalmente as discussões de finanças, mas ficou um pouco escondida atrás dos Estados Unidos durante todo esse período e menos vocal, enquanto os Estados Unidos faziam o papel de interferir na negociação ou bloqueá-la. Então, nesse encontro de Bonn desse ano, a gente viu
a União Europeia tentando bloquear a conversa sobre adaptação, né? Era uma negociação que ia estabelecer quais são os critérios que a gente tem que observar o mundo inteiro de uma maneira mais padronizada para saber se a gente está adaptando ou não. E quando chegou na parte de falar de meios de implementar, né, o dinheiro que vai ser necessário, as delegações europeias e o Reino Unido e o Canadá pediram para basicamente apagar metade do texto, assim, que tinha sido negociado por 2 semanas. É interessante colocar isso, porque na Europa a preservação ambiental, claro, eles destruíram tudo, né, durante o início ali da Revolução Industrial, mas hoje existe um grau alto de preservação ambiental, né? São países que se preocupam dentro das suas fronteiras, né? Mas nos países em desenvolvimento eles querem colocar as empresas deles explorando, fazendo a exploração mais brutal possível, né? Tem uma questão aí neocolonial que ainda é muito presente dentro das negociações de clima, infelizmente. A União Europeia, ela é como todos os países, como todas as partes, né, como a gente chama nessa negociação, é muito complexa. Tem, por um lado, sim, um desejo e políticas para tentar liderar uma agenda de clima, e, por outro lado, tem uma postura muito regressiva, principalmente quando a gente olha para uma coisa que é muito importante nas negociações de clima, que são as responsabilidades comuns mais diferenciadas. É claro que os europeus precisam liderar, e eles têm responsabilidades diferenciadas. Por exemplo, a responsabilidade de financiar a transição nos países em desenvolvimento. Né? Então, só para você ter uma ideia como é essa questão de financiamento climático. O Brasil, que é uma das economias, né, uma das 20 maiores economias do mundo, o financiamento climático do Brasil é basicamente de fontes domésticas. O financiamento que vem de fora é mínimo. Então, o Brasil basicamente está levando à frente a sua agenda de clima com o seu próprio orçamento, com investimentos mesmo que privados brasileiros. Né? O investimento externo é muito pequeno. E essa é uma economia robusta, uma economia que poderia atrair investimentos, né? Que é um pouco a retórica que os países ricos ficam falando, vamos tentar trazer o setor privado para investir. O Brasil pode ser um destino atraente para investimento, na comparação, por exemplo, com países como Moçambique, que estão entre os países mais pobres do mundo. Como é que você vai investir em Moçambique? Então, se um país como o Brasil atrai pouco investimento externo para o financiamento climático, imagine os outros países em desenvolvimento. E aí a gente tem um grupo, que também é um grupo negocial importante na COP, que são os países com menor desenvolvimento. Esses países, eles estão a ponto de realmente bloquear a conversa, porque como que eles podem ter ambição, como eles podem ter planos climáticos, né, se não vai ter o dinheiro para implementar isso? E aí é a responsabilidade dos países ricos. Então, a impressão que eu tenho, e aí tentando arredondar um pouco aqui, é que já está muito claro que essa é uma agenda econômica, que é uma agenda de desenvolvimento econômico. E nesse sentido, os países ricos parecem apenas querer liderar em benefício e estar na ponta dessa corrida, que é uma corrida tecnológica, uma corrida industrial, isolando ainda mais os países em desenvolvimento. E usando os recursos naturais desses países, Exato. né? Porque a Europa não tem os minérios, por exemplo, que são necessários para... Exatamente. Esse é um ponto bastante crítico disso que a gente está falando sobre os minerais, né? Que algumas pessoas chamam de terras raras ou minerais críticos da transição. O que é importante a gente ter claro que, assim, não existe como a gente consertar o problema climático, né, diminuir a temperatura do planeta, sem uma transição de 100% para energias renováveis. E esses minerais, eles vão fazer parte dessa transição tecnológica, porque eles são componentes importantes, por exemplo, para baterias de veículos elétricos. Então, eles vão ser presentes e essa mineração vai ter que acontecer. Onde a gente tem que trabalhar politicamente? Nas salvaguardas. A gente, não só para a mineração, mas para tudo que a gente está chamando de transição, né, os grandes projetos renováveis, a gente tem que ter consciência de que a nossa conversa não é se vai ter renovável, é o único caminho cientificamente provado para a gente resolver esse problema. Mas renovável sim, mas não assim. Não do jeito que os países desenvolvidos querem impor aos países do sul global, não do jeito que as companhias multinacionais querem impor nesses países, né? Hoje a gente tem que, inclusive, fazer uma concertação regional, global, porque se um país isoladamente coloca salvaguardas, o vizinho pode competir falando, aqui eu tiro a minha licença ambiental, aqui você pode passar a boiada. Então a gente começa a ter uma competição para baixo, para ver quem tem menos proteção.
Então a gente precisa fazer uma articulação em nível global exatamente para fechar todas as portas de uma vez só, porque são as mesmas empresas. Então a gente tem que ter o mesmo tipo de aparato legal e salvaguardas no Brasil, na Colômbia, no Chile e onde é que for, para realmente conseguir regular esse setor e não repetir os problemas que a indústria exploratória, né, que nos trouxe até essa crise climática, não repetir esses problemas socioambientais que essa indústria deixou. E isso não é só para poder fazer as coisas do jeito certo, né? Porque muitas vezes a questão ambiental cai num lugar que é de altruísmo. Na verdade, é para agilizar, porque tem uma diferença muito grande entre fazer rápido e fazer com mais espaço de tempo. Se a gente fizer de uma maneira mais demorada, a gente está falando de bilhões em prejuízo e muitas vidas perdidas. Então a gente precisa fazer rápido. Para a gente fazer rápido, a gente precisa impedir que grandes projetos importantes de transição energética não sejam judicializados. E a forma de fazer isso é a gente ter uma legislação clara, forte, com boas salvaguardas construídas com os territórios, né, com os impactados e acordados internacionalmente, para que a gente possa acelerar a transição em todas as partes do mundo. E o Brasil só tem a ganhar. Uhum. Queria trazer a ministra Marina Silva. Ela deu uma entrevista bem recente aqui ao Brasil de Fato e ela elencou, né, o que precisa ser feito, o que precisa ser implementado nessa COP. Eu vou ler aqui as coisas que ela disse. Implementar os acordos que já foram feitos, viabilizar 1,3 trilhão de dólares para ajudar os países vulneráveis, duplicar a eficiência energética, duplicar a produção de energia limpa e renovável e fazer a transição para o fim do uso de carvão, petróleo e gás, também a transição para o fim do desmatamento, viabilizar os recursos de reparação para quem já é prejudicado na agenda de perdas e danos. Parece muita coisa. É uma lista ambiciosa ou a gente está falando do mínimo para garantir que exista planeta? É o mínimo. Inclusive, o que a ministra trouxe nessa lista são elementos muito importantes do Global Stocktake, que foi o balanço global. O balanço global foi a decisão da COP28 em Dubai, em 2023. Ele basicamente olhou para o Acordo de Paris, olhou para tudo que os países fizeram e fez um balanço de onde a gente está e para onde a gente precisa sair, se mover. E, basicamente, a lista é um pouco o receituário do que está ali. E os países... Porque esse não é um documento de um especialista que diz, olha, tem que fazer. Esse é o documento que as diplomacias dos países concordam que isso é o que a gente tem que fazer. E ali está dizendo, a gente precisa fazer uma transição para longe dos combustíveis fósseis, a gente precisa diminuir o desmatamento, zerar o desmatamento, a gente precisa financiar de maneira adequada os países em desenvolvimento. Então, isso é o mínimo para a gente conseguir controlar as temperaturas, porque isso é muito importante. Na abertura do programa a gente falou, o ano passado foi o ano mais quente da história. O ano passado foi o primeiro ano em que a gente extrapolou a meta que a gente combinou de não ultrapassar com o Acordo de Paris. A coisa mais importante do Acordo de Paris é que os países concordaram que para a gente não sofrer tanto, a gente não ia deixar o aquecimento passar de 1,5 graus Celsius, né, em relação ao que o mundo já foi na era pré-industrial, no século XIX. Então, vamos tentar não aquecer muito mais do que esse 1,5 grau para não ser tão catastrófico no meio do século. Então, 25 anos antes, a gente já ultrapassou. Parece que a coisa é exponencial, né? É exponencial. É isso que os cientistas nos dizem. Existe um feedback positivo, que é quanto mais aquecimento gerado, a resposta da atmosfera é muito mais aquecimento. Então, um exemplo a gente consegue assistir no nosso país. O aquecimento torna a floresta mais seca. A floresta mais seca pega fogo e é desmatada com mais facilidade, degrada. Essas árvores, esses troncos apodrecendo, queimando, são toneladas de carbono que vão para a atmosfera para gerar mais calor, que torna essa floresta mais seca, num feedback que tende a ser uma espiral da morte, como é o título do livro do Cláudio Ângelo, que mostra o risco, né, dessa crise que é existencial de fato. E ainda citando a Marina, ela diz uma outra coisa muito interessante: as leis da natureza não mudam em função das nossas necessidades. Parece algo muito óbvio, mas que também não está sendo enxergado, né, pelas autoridades mundiais. É muito óbvio, mas não está sendo enxergado. Por exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos parecem agir como se eles estivessem numa outra atmosfera
num outro planeta, né? E talvez submetido a outras leis da natureza, mas independente se o político gosta ou não dessa pauta, ou acha que essa pauta é de uma certa matiz ideológica ou não, existe um fato comprovado pela ciência que a diplomacia de todos os países concordarem em aceitar como linguagem, que é o painel de especialistas climáticos da ONU, o IPCC, que diz claramente, a gente vai destruir equilíbrios que foram importantes para a gente estabelecer as sociedades humanas nesse planeta. Então, não é só uma questão de vai ficar mais quente, aí vão ter áreas que vão ficar, que hoje são frias e a gente vai produzir vinho. Tem gente que vai um pouco para esse lugar. Meu Deus, vai ter mais vinho, né? Vai produzir vinho na Sibéria, são umas coisas assim. Eu acho que é importante a gente entender duas coisas. Quando a gente diz que são os países pobres e as populações mais vulneráveis que vão sofrer mais e já estão pagando o preço mais alto, isso não significa que outras pessoas vão se beneficiar. Todas as economias vão ser prejudicadas. Agora, há atores que vão se beneficiar, que são principalmente as petroleiras, né? O lucro das petroleiras, os novos investimentos das petroleiras, eles estão sendo feitos hoje, objetivamente falando, às custas das vidas perdidas com os efeitos da mudança climática. É isso. O preço deles continuarem lucrando, né, é pessoas morrendo em enchentes como as do Rio Grande do Sul, ou com a vida completamente imobilizada por secas como as da Amazônia, e outras tragédias que acontecem no mundo inteiro. E só para citar uma coisa que é importante, eles fazem essa atividade lucrativa, mas a Corte Internacional, há poucos dias, emitiu uma decisão que deve ter uma repercussão enorme nos próximos anos, no aumento de casos de processos contra empresas e países, porque apesar de ter demorado, a Corte reconhece que ninguém tem o direito de deliberadamente continuar piorando o clima na Terra. Nenhuma empresa e nenhum país. Então, o que a gente vai ter que começar a fazer é levar essas empresas aos tribunais, né, e conseguir a compensação justa, usando no extremo o direito internacional para isso. Eu queria entrar num outro ponto, né, que são as contribuições nacionalmente determinadas, que são conhecidas pela sigla NDC, que é a sigla em inglês, né, que acho que elas nasceram no Acordo de Paris, né, que é de 2015 e são revisadas aí com uma certa frequência. É um documento que descreve os esforços de cada país para reduzir as emissões nacionais e se adaptar aos impactos das mudanças climáticas. Qual a importância dessa política? E qual é a sua avaliação, né, das NDCs dos países que mais poluem, tanto o que está ali no documento, quanto o que sai, né, do papel e é colocado em prática? Pergunta ótima, porque isso acho que esclarece um pouco qual é a natureza do Acordo de Paris. Algumas pessoas podem se lembrar que talvez se lembre desse nome, Protocolo de Quioto. Sim. A Convenção de Clima, que foi criada na Rio 92, no Rio de Janeiro, né, é o primeiro documento que, para tentar resolver o problema da mudança climática, foi o Protocolo de Quioto. Mas a natureza do Protocolo de Quioto era responsabilizar os atores. A natureza do Acordo de Paris, e foi por isso que ela permitiu que os Estados Unidos pudessem aderir naquele momento, a natureza do Acordo de Paris é fazer com que os países nacionalmente se comprometam para o seu próprio benefício. A ideia de que se eu fizer uma transição energética, se eu tentar ficar na frente, quanto mais rápido eu fizer isso, quanto mais eu investir nisso, melhor para mim. Então eu não estou fazendo isso porque alguém está me responsabilizando, eu estou fazendo isso porque eu estou competindo para chegar na frente. Isso é muito interessante, inclusive até um pouco utópico, né? Porque muita gente acha que o Acordo de Paris é mais fraco que o Acordo de Quioto. Mas veja, no momento em que o país olha para a sua economia e diz, bom, eu vou cortar emissões desse setor, de alguma forma ele também está sinalizando para todo mundo, para todos os investidores, qual é o futuro da sua própria economia. Eu vejo os planos nacionais, né, climáticos, as NDCs, como planos de investimento, porque eles permitem que o mundo olhe e fale, olha, a China está dizendo que ela vai cortar de tal setor,
Essa é a expectativa, por exemplo, que a NDC da China faça, né? Que ela seja completa, que aborde todos os gases, que fale de todos os setores. Então, uma NDC como essa, que é a expectativa que aconteça, foi a promessa que o Xi fez numa cúpula virtual com o Lula e o Guterres, mais para o começo desse ano, se isso se concretizar, é um documento muito poderoso, porque está sinalizando para o mundo inteiro para onde essa economia caminha. Eu acho que essa precisa ser um pouco a abordagem, principalmente das grandes economias, em relação a como elas se comprometem com metas climáticas. Mas aí é importante a gente dizer qual é o estado desse tema hoje. Muito poucas NDCs foram entregues. A maior parte dos países desenvolvidos, né, o Canadá, por exemplo, integrou metas fracas. A União Europeia não entregou a sua meta, diz que vai entregar, mas a verdade é que ela não está sobre a mesa. O Acordo de Paris nasceu na União Europeia. Eu acho que essa lacuna é enorme, são 27 países em silêncio quando a União Europeia não apresenta a sua NDC, mas eu sinto que nesse momento tem uma grande hora da verdade, esse mês de agosto, mês de setembro, porque é o prazo final para isso acontecer. E a China está dizendo que vai entregar algo muito poderoso e todo mundo está olhando para a China, para a União Europeia e para a Índia. Eu acho que a sinalização política que esse documento pode dar desses países, embora muitos países em desenvolvimento não tenham apresentado essas metas, tem um sinal político e econômico enorme, inclusive como resposta à postura política dos Estados Unidos sobre Trump, né, de abandonar todo esse processo. Eu queria entrar um pouquinho mais nesse fator Trump, né? Porque a gente tem o Trump que abandonou o Acordo de Paris, na própria campanha dele ele falou, não, a gente vai perfurar, né, poço de petróleo onde der, no meio de Nova York, vou perfurar petróleo. E a gente tem também uma ascensão da extrema-direita na Europa, né? Todos são fatores que complicam essa questão de acordos climáticos, né? Com certeza. As indústrias que mais agravam a mudança climática, elas precisam de uma coisa muito importante para continuar existindo nesse século: falta de regulação. Elas precisam de estados fracos, estados que não tenham capacidade de criar leis para proteger o meio ambiente, né, e monitorar. E não é só essa indústria que precisa disso, né? Então, só para mostrar uma coincidência interessante, quais são as outras indústrias que apoiam o governo Trump? Big Techs, elas estão lutando internacionalmente para não serem reguladas e uma boa parte daquilo que elas vislumbram como um futuro tem a ver com cada vez menos regulação sobre as suas operações. E eu aqui, desculpa te interromper, Claro. mas eu acho importante a gente fazer um parênteses, que a gente pensa em Big Tech, né? A gente pensa em tecnologia, uma coisa virtual, mas para essa tecnologia existir, ela depende de uma coisa física, né? Tudo que está na internet está alocado em um servidor físico que, por sua vez, precisa de energia, de água, e então também é uma indústria que consome muitos recursos naturais, né? Exato. Tem uma pegada hídrica, uma pegada ambiental e de carbono muito grande também, então também tem problemas com regulação climática. Só para citar um exemplo, o Google antes tinha feito compromissos climáticos, né? E com o desenvolvimento, o engajamento do Google na inteligência artificial, o Google teve um aumento exponencial das suas emissões, contrariando a sua própria promessa climática. Imediatamente o Google abandona esse caminho de promessa climática, ou seja, também acaba se associando às indústrias que querem nenhuma regulação e que não sejam obrigadas a contribuir para mitigar o problema do aquecimento global. E essas indústrias, o grande agronegócio industrial, que no caso brasileiro é a principal indústria responsável pela maior parte das emissões brasileiras, algo em torno de 80% de tudo que o Brasil emite, tem a ver com mudança do uso do solo relacionada à produção da grande agricultura, né, das grandes commodities agrícolas, e à grande mineração. Uhum. Então, são setores que estão por trás do financiamento do governo Trump, da extrema-direita internacional como um todo. Esses grupos se repetem no mundo inteiro. Aqui no Brasil, a bancada ruralista também é a bancada que não quer regular as big techs. Então, essa coincidência ela não é à toa. E a busca é exatamente essa: impedir que governos possam regular as atividades dessas empresas e, por exemplo, impedir que os governos sejam capazes de fazer boas políticas climáticas e ambientais. E no caso do Trump, ele está desmantelando o aparato científico. Sim. Então, até a capacidade de você medir o que você está fazendo, para onde o clima está caminhando com as suas contribuições,
até isso, até a resposta aos desastres está sendo desmontada. Então, é algo realmente sem precedentes e que vai ter um impacto não só nos Estados Unidos, infelizmente, mas um impacto global. Sim. E a questão do financiamento climático, né? A gente viu ali no início que os países mais pobres, né, os países em desenvolvimento, eles pleiteiam 1,3 trilhão de dólares voltados para mitigar, né, os efeitos da mudança climática. Na última COP acordaram 300 bilhões, né, que é um valor bem abaixo. Você vê nessa próxima COP uma margem para negociação? Como que está essa questão? Essa é uma questão muito crítica. A gente saiu de Baku com um acordo muito fraco. Havia uma discussão, não só entre os diplomatas, mas também entre as pessoas da sociedade civil, colegas de vários países, uma divisão que era: é melhor um acordo ruim ou nenhum acordo? A ideia de que era melhor um acordo ruim tinha a ver, olha, ano que vem vai ser Trump presidente dos Estados Unidos, eu acho que a chance da gente sair com um acordo melhor do que esse é menor, então, assim, é melhor um acordo ruim do que um não acordo. Hoje eu tendo a discordar disso, porque o que aconteceu é que hoje a gente não tem um espaço formal para discutir aquilo que não foi resolvido de verdade em Baku. O acordo era muito ruim. Logo que o acordo foi selado, a Índia tomou a palavra e deixou claro que não aceita aquilo e vem perseguindo uma linguagem melhor para a questão de financiamento. E agora, como você não tem mais aquele lugar da negociação para discutir, você não sabe onde colocar essa discussão, só que ela está em toda parte. Então, você vai querer discutir a adaptação, vai entrar com muita força a questão financeira. E os mesmos problemas de Baku vão aparecer. Os países ricos de um lado, os países em desenvolvimento brigando do outro. A gente quer discutir como é que a gente implementa o Global Stocktake, aquele balanço global que foi acordado em Dubai. A questão do dinheiro se coloca de maneira muito presente. Qualquer pressão para os países em desenvolvimento trazer NDCs vai esbarrar na falta de financiamento. E uma coisa que é importante é que os 300 bilhões, eles não são só insuficientes. Não está claro quem paga, como isso vai, qual o nível de transparência que a gente vai dar para esse processo de pagamento. E nem a fonte, né? Isso não está explicitado. Então, há diferentes entendimentos para a linguagem que existe no acordo. É um acordo realmente que mantém um nível de ruído muito grande na negociação e uma falta de confiança entre as partes, porque isso que é muito grave, assim. Quando os países vão se reunir para negociar, e é importante dizer, a negociação de clima é a maior negociação da ONU. Não existe uma outra negociação desse tamanho, com essa frequência, com todos os países realmente participando. Quando os países vão para esse tipo de negociação, a boa-fé ela é um princípio de base. E nesse momento isso está sendo corroído. Tem a ver com o contexto geopolítico terrível que a gente está vivendo, mas também com a postura negocial dos países, que vão minando a negociação num tema extremamente difícil. Em Bonn ficou claro que esse tema está voltando, ele vai ter que ser trazido. E nesse momento, né, teve uma entrevista recente do André Corrêa do Lago e da Anatoly dizendo que eles estão ativamente buscando entender em qual parte da negociação ou em qual parte da COP, que pode ser na agenda de ação, o tema do financiamento pode se acomodar de uma maneira que possa, sabe, principalmente acomodar as preocupações dos países em desenvolvimento. O BRICS poderia ser uma ferramenta de pressão? É muito interessante os diferentes olhares sobre BRICS nesse tema, porque qual é o olhar dos países ricos? BRICS são economias poderosas, eles poderiam ajudar a pagar. Mas legalmente, o que a Convenção de Clima diz e o Acordo de Paris reforça é que os países desenvolvidos têm obrigações financeiras perante os países em desenvolvimento. Então existe uma pressão para que BRICS participe desse financiamento, principalmente a China. A ideia de que o status da China como economia mudou muito desde a COP de 92 para cá. E existe, por parte dos países em desenvolvimento, uma discussão muito legítima, que é: você nunca pagou a conta, porque são anos de não pagamento, e aí você quer incluir mais gente nessa fatura. Então, é algo muito tóxico. E, por outro lado, os países com menor desenvolvimento relativo, eles unidos, né, também as ilhas, que são alguns países que podem até desaparecer por conta da mudança climática nesse século, esses países têm muita urgência. Então, eles também não querem que essa discussão se prolongue, eles precisam entregar algo. Então, existe essa ideia de que a gente saiu com 300 bilhões de Baku,
e que a gente vai entregar, o Brasil, junto com a presidência azerbaijana, vai entregar um relatório que está sendo feito pelo Ministério da Economia brasileiro, liderado pelo Ministério da Fazenda, mas com os outros ministros, dentro de um círculo de finanças, um processo de consulta que nós, da sociedade civil, ainda não entendemos de forma muito completa, mas a ideia é que esse relatório possa, de maneira, assim, de uma maneira que os outros países possam acreditar que ali tem um roteiro de como a gente pode escalar esses 300 bilhões para aquilo que a gente realmente precisa, que é, no mínimo, algo em torno de 1,3 trilhão. Uhum. Você citou a China, eu queria entender um pouco melhor onde que a China se situa, né? Porque hoje acho que ela é o país mais poluidor, mas ao mesmo tempo a gente tem que lembrar que é um país enorme, mais de 1 bilhão de habitantes. Mas como que a China se situa nessa questão ambiental? Como eu disse, todos os atores, todas as partes, né, da Convenção de Clima são extremamente contraditórias. A China, que é o maior poluidor hoje, e caminha para ser também a maior economia do mundo, né, se já não é e ainda não está, né, oficialmente determinada, provavelmente será até o final dessa década, mas a China também é a líder da transição energética. Isso que a gente está chamando de transição energética é basicamente financiada pela China, a partir de desenvolvimentos tecnológicos que estão sendo acelerados na China, né? Então, foi muito impressionante a maneira como a China tomou o mercado de automóveis elétricos no mundo. E quando você olha para esse movimento, é a partir de uma estratégia de muito longo prazo, né? Eu vou citar um exemplo que tem a ver com o Brasil. A China considera o Brasil um país estratégico na sua própria estratégia nacional de desenvolvimento verde. E o Brasil, há anos já tem mais de uma década, recebeu um investimento da China que era de construção de fábrica de ônibus elétricos. Porque o Brasil é o maior fabricante de ônibus do mundo. Então a China olhou para o mundo e falou, onde que eu vou fabricar ônibus elétrico? Tem que ser no maior fabricante de ônibus do mundo, que já exporta uma quantidade absurda de chassis para outros países em desenvolvimento. Por que o Brasil é o maior fabricante de ônibus do mundo? Porque a gente não desenvolveu metrô nas nossas capitais, né? A gente tem cidades grandes, populosas, que não tem trem, não tem metrô. Então é o ônibus que conecta, né, as nossas capitais no nosso país. Então a China instalou isso aqui olhando para o futuro, aprendendo qual é o ambiente regulatório do país, participando inclusive de uma política, né, ajudando como setor privado a construir uma política de mandatos de eletrificação de frota das cidades, olhando para o futuro em que hoje ela é, com certeza, o país que tem empresas melhor posicionadas para dominar o mercado de mobilidade elétrica no Brasil. Então, assim, a China não está fazendo as coisas com impulso, como, por exemplo, os Estados Unidos, né? Você teve o Biden com uma política que assustou bastante a China, que era o IRA, né? O ato de reduzir a inflação. Eles não chamaram de política climática, mas tudo que tinha ali para reduzir a inflação era muito climático. Fez essa política, a China se sentiu agredida, se sentiu desafiada, e a primeira coisa que o Trump fez quando tomou, falou, não, joga isso fora. É muito importante perceber como foi a reação da China quando os Estados Unidos saíram da primeira vez e a diferença agora. Quando os Estados Unidos saíram do Acordo de Paris na primeira vez, em 2017, a China falou muito, fez escândalo, porque a impressão da fala, o tom da China era, se eu vou ter que fazer um monte de obrigação, um monte de coisa como um grande poluidor, como é que esse outro poluidor do mesmo tamanho não vai fazer? Agora a China está de uma maneira muito interessante, muito mais discreta. Porque eu entendo que a China está percebendo que os Estados Unidos estão saindo, tirando o time de campo, ela pode ganhar, colocando a sua estratégia que já está pensada há muito tempo em prática, sem um rival à altura. Nossa, envolve muitas questões, né? Para além da muito ambiental, econômico e é muito geopolítico. Sim. Tudo isso, sabe? E falando um pouco da situação interna aqui do Brasil, né? Hoje o Lula vetou 63 dos 400 dispositivos do PL da devastação, né, do projeto de lei que ficou conhecido como PL da devastação, mas tem também uma medida provisória para licença ambiental especial, né, que é para autorizar obras e empreendimentos de forma mais rápida, independente do impacto ambiental, quando forem coisas que o governo considera estratégicos. A gente tem também o governo Lula buscando explorar petróleo na Foz do Amazonas, ao mesmo tempo que a gente tem uma super queda no desmatamento, né? Então também é um cenário bem contraditório. Como que tudo isso vai influenciar nessa COP aqui no Brasil?
Olha, eu acho que influencia na medida em que as pessoas vão começar a perceber que o Brasil, que muitos atores olham para o Brasil como assim o líder, o país que está fazendo o melhor trabalho. E agora eles vão começar a perceber que há rachaduras muito importantes nessa imagem. O Congresso brasileiro é uma contradição muito grande na imagem climática brasileira. E eu gostaria de dizer o seguinte: sob Bolsonaro, tentaram passar exatamente essa boiada. E naquele momento, o Congresso conseguiu evitar, né? O presidente do Senado, Pacheco, até deu garantias de que aquele desmantelamento não iria para frente. Então, uma parte daquela tentativa de passar a boiada, como o ex-ministro, famigerado ex-ministro do Meio Ambiente, uma vez disse, né? E desmantelando a legislação brasileira enquanto as pessoas estão olhando para a crise da Covid, isso agora está sendo concretizado por esse Congresso. Isso não acontece no vácuo. Isso acontece no momento em que o Congresso brasileiro tenta atacar a democracia brasileira a partir dos interesses dos Estados Unidos, né? Endossando uma chantagem que os Estados Unidos estão fazendo sobre o Brasil. Eu acho isso muito sério. Eu acho que isso mostra que o Brasil tem um sabotador interno daquilo que são as suas prioridades, daquilo que são as suas agendas mais importantes para o seu desenvolvimento nesse século. É um setor que não é uma coincidência que esse mesmo parlamento que está passando essa boiada está ligado aos setores que mais poluem, né? Estão conectados com o grande agronegócio, estão conectados com as big techs, estão conectados com as grandes mineradoras, né? Todos os interessados em afrouxar a lei e a grande indústria do petróleo. Então a gente está vendo aí uma domesticação, né, uma nacionalização da mesma disputa que acontece internacionalmente, que é: vamos destruir essa COP30 aí, vamos destruir a reputação do Brasil, para quando chegar essa COP, os atores internacionais terem bastante dúvidas sobre qual é a capacidade que o Brasil tem de verdade de se posicionar como protagonista nessa agenda. A gente entende a fragilidade do governo federal nesse sentido, porque um veto total do Lula poderia ser rebatido, era a nossa defesa. A gente acha que tem que judicializar essa questão, mas a gente entende que, nesse momento, há uma agressão muito grave, assim, muito absurda, vindo do Congresso e ela realmente tenta sabotar o Brasil no momento em que toda a atenção vai ser voltada para o Brasil, recebendo essa COP em Belém. O que a gente vai fazer? Não, vamos sabotar a imagem do Brasil e sabotar essa agenda, né? Para realmente colocar dúvidas e desviar um possível crescimento da agenda de desenvolvimento sustentável no Brasil, obedecendo a interesses das petroleiras, dos grandes poluidores e dos Estados Unidos. Isso que eu ia falar, Trump agradece. É isso. E a participação da sociedade civil na COP30? A gente tem acompanhado aqui no Brasil, de fato, outros veículos de mídia também, a questão dos aluguéis, né? Em Belém, estão acontecendo até coisas meio bizarras, quarto de motel, cobrando um diário de milhares de reais, né? O que esperar? Ai, eu tô tão triste. Isso me entristece, porque sabe o que acontece? Quando disseram que ia ser Belém, eu estava em Sharm el-Sheikh, que foi a COP do Egito, que é um lugar um lugar difícil, é um lugar que, assim, já foi tomado por Israel no passado, teve uma guerra ali. O Egito conseguiu retomar essa parte do território, mas essa região, até hoje, tem um status diferenciado. Um cidadão comum não pode chegar naquele espaço, ele precisa de um certo visto para entrar ali. Então, era uma cidade cheia de resorts, todas com investimento russo, uma coisa muito estranha, assim, você não via as pessoas do lugar. E quando anunciaram que seria uma COP em 2025 em Belém, eu pensei: meu Deus, é exatamente isso que esse processo precisa, sabe? Uma cidade de verdade. Eu amo Belém. E uma cidade com gente, entendeu? Que não é esse cenário aqui. E eu fiquei muito empolgada. E eu lembro de colegas, até jornalistas, falando assim: gente, não vai dar certo, não tem hotel. Eu falei: não, vamos ser pessimistas, tem tempo, vai dar tudo certo. E a gente está a menos de 100 dias e ninguém sabe onde vai se hospedar. E é uma pena, porque no fim o debate acaba sendo monopolizado por essa questão, que ela não deveria. É sem precedentes o tamanho que essa questão ganhou, né? Uhum. Nunca teve preços desse tipo. Só para você ter uma ideia, Semana do Clima de Nova York, que acontece junto com a Assembleia Geral da ONU, os preços dos hotéis disparam em Nova York.
os preços dos hotéis em Nova York nesse período, para setembro, não se comparam ao que está sendo praticado em Belém. É inacreditável, sabe? Então, assim, houve, acho que, duas falhas importantes, né? A Secop, que é a Secretaria da COP30, que é o órgão responsável pela logística em Belém e que está sob a alçada da Casa Civil, a Secop, as autoridades que falaram pela Secop e da Casa Civil sempre procuraram minimizar as preocupações em relação a esse problema. E, do outro lado, não houve um trabalho de explicar para o brasileiro e particularmente para as pessoas em Belém o que é a COP. Então as pessoas estão achando que vai haver assim, muitos milionários, talvez porque as últimas COPs aconteceram em países meio petroleiros, as pessoas acham que são sheiks que vão chegar e estão cobrando preços que não se praticam nem em Nova York. E, assim, a gente ri porque é inacreditável, mas é triste. Sim. Porque essa era uma COP que o mundo inteiro tinha uma ansiedade maluca para participar. Todo mundo quer vir, quer conhecer a Amazônia, quer estar no Brasil, porque é um país democrático, onde a sociedade civil tem voz. Então a expectativa estava no máximo e agora está todo mundo muito frustrado, porque nossos companheiros dos países latino-americanos não têm nem uma possibilidade de participar com esse nível de preço. E a gente está vendo agora as delegações dizendo coisas que a gente está ouvindo nos bastidores. Delegação dizendo assim, olha, eu vou mandar negociador para essa negociação que me interessa e as outras eu não reconheço. Gente. É muito grave, tem um impacto muito grande, assim. Então, é muito preocupante. E é triste, porque não era esse sentimento que eu queria estar nesse momento, prestes a chegar à COP de Belém, né, que foi tão prometida, com esse problema que, sabe, assim, não precisava a gente estar vivendo isso. Uhum. E a questão dos povos originários também, né? Porque aqui no Brasil os povos indígenas estão na vanguarda da preservação ambiental. Onde tem lugar preservado é território indígena, né? E como que eles vão participar da COP nessas circunstâncias? Pois é, a gente escuta algumas promessas, como, por exemplo, uma vila indígena. Mas não tem transparência sobre o que é esse lugar. É importante as pessoas entenderem, assim, e isso é uma falha de todos nós, tá? Nós, ambientalistas, os jornalistas também, desculpa, mas todo mundo, os políticos, todo mundo, ninguém conseguiu traduzir o que é uma COP. Então as pessoas não entendem que esse representante indígena que está lá, ele não vai, por exemplo, para participar só de uma marcha e levantar um cartaz. Muitas vezes essa pessoa tem que se preparar para fazer uma sustentação oral. Documentos que saem de madrugada que a pessoa tem que ler de última hora para poder articular e falar, ó, a gente vai ter essa posição. Às vezes numa língua que não é nem o português, porque, né, muitos indígenas têm uma língua, aí tem que aprender o português, aí tem que falar inglês. Então, assim, a gente tem um esforço de trabalho dessas pessoas que participam. Não estou nem falando dos negociadores que ficam madrugada dentro trabalhando. Mas, assim, da própria sociedade civil, que é 10, 12, 15 horas de trabalho por dia. Então, essas pessoas precisam estar em hospedagens reais, elas não vão acampar. Sim, tem que levar mais a sério também. O indígena não vai estar lá para que ele fica bonito na foto de cocara, porque eles sabem como fazer. Eles estão ali para oferecer a expertise deles, que é extremamente necessária nesse momento. E, ao mesmo tempo, né, a reivindicação deles, que é uma reivindicação pelo direito aos territórios, proteção dos territórios, né, é exatamente o que a gente precisa para... Sabe assim, a floresta é o que pode nos comprar um pouco de tempo para lidar com o problema. A gente conseguir preservar as terras indígenas, que é o que os indígenas vão reivindicar, não só os brasileiros, é claro que a gente vai falar muito dos brasileiros, mas de toda a América do Sul, em particular os indígenas da Amazônia, mas os indígenas do mundo inteiro, esses são as pessoas que estão segurando um pouco de natureza para nos dar tempo da gente lidar com a crise que foi criada. E aí eles estão vendo que eles não vão conseguir vir. Isso é assim... É muito triste, é muito sério, é muito preocupante que ainda tem autoridades que podem ajudar a resolver o problema, que estejam minimizando o problema, né? E isso, infelizmente, já está atrapalhando a COP, porque monopolizou a conversa que precisaria estar amadurecendo para os temas que precisam ser destravados, né? Cíntia, para a gente finalizar, o João Pedro Stedley, que é da direção nacional do MST, uma liderança histórica do MST, ele falou aqui também para o Brasil de Fato, a COP30 será, entre aspas, uma grande farsa. Essas são as aspas dele. E segundo o Stedley, os governos presentes no evento são controlados pelo capital financeiro, pelas transnacionais e pelo agronegócio, e ele destacou o protagonismo da Vale na COP30.
Você concorda com essa visão pessimista ou dá para ter um pouquinho de esperança ainda? Olha, eu não consigo concordar com essa visão pessimista, apesar de entender perfeitamente o que essa crítica carrega, porque não tem outra arena para a gente discutir coletivamente e com essa maneira inclusiva as questões de clima. Por exemplo, todas as agendas internacionais viraram negociações de clima. O G20, o ano passado no Brasil, a gente viu, e o G20 que está acontecendo na África do Sul também está carregado muito de questões climáticas. Só que quem participa do G20 são os 20 países mais ricos do mundo. Sabe, para Tuvalu participar de uma conversa que pode fazer com que o seu território desapareça, essa ilha precisa da COP. Então, a COP, ela não é perfeita, ela tem muitos problemas e nos últimos anos ela vem realmente sendo invadida pelas indústrias poluidoras, em particular pelas indústrias do petróleo. Mas eu também gostaria de pensar o seguinte, se esse evento não tivesse a menor importância, por que esse investimento tão grande das indústrias petroleiras e de mineração e do agronegócio em participar e influenciar as decisões? É porque eles sabem que ela é importante. E é por isso que eles fazem um esforço enorme e multifacetado. A gente tem, por exemplo, um monitoramento que mostra que toda a COP, alguns dias antes da COP, assim, um mês mais ou menos antes da COP começar, é o pico de desinformação de clima no mundo. Esse esforço mostra que a COP é um perigo para essa indústria. Então eles precisam atacar porque a COP tem força. Ela é perfeita? Ela não é perfeita. Mas ela é o espaço mais democrático que a humanidade conseguiu construir para a gente discutir uma questão que afeta a todos e que não pode ser controlada por nenhum país em particular. Não pode ser resolvida por nenhum país, por mais poderoso que seja, sozinho. Não, a gente precisa de decisões que sejam multilaterais. Esse foi o espaço que a gente construiu. Ele é perfeito? Não é, mas eu acho que o trabalho é disputá-lo. É disputar com os lobistas, é disputar inclusive com a presença cada vez mais significativa dos movimentos, inclusive dos movimentos pela luta pela comida de verdade, pelo pequeno produtor, a agrofloresta, né, os sistemas de produção de baixo carbono, eles têm que estar cada vez mais presentes, porque essa é a disputa, essa é a arena. Né? Então a gente não pode jogar o bebê junto com a água suja, não. E nada é dado. A gente não vai ter a decisão da COP saindo do jeitinho que a gente quer para a gente poder gostar dela. A gente vai ter que lutar para a decisão da COP estar dentro do que é a nossa visão de mundo como ambientalistas, como movimentos sociais, etc. Cíntia, muito obrigada, viu? Foi ótima a nossa conversa e tomara que a COP não seja novamente uma frustração. Vamos torcer para que não seja, ainda tenho bastante esperança. Obrigada pela conversa. Esse foi o BDF Entrevista, ele vai ao ar de segunda a sexta, sempre às 7 da noite, na TVT e também no canal do YouTube do Brasil de Fato, onde também dá para assistir os programas anteriores. Até a próxima, então. Tchau!